Olá, seja bem-vindo a mais uma meditação da oração, do horário do relógio da Paixão de Cristo. Nesse momento a gente vai fazer a leitura da terceira hora, segundo as visões de Ana Catarina Emmerich. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos fazer então a leitura. Nesse momento, Jesus estava com os apóstolos a caminho do horto de Getsemane. Quando Jesus, depois da instituição do Santíssimo Sacramento, ou seja, do último vídeo, na última sexta-feira a gente estava vendo a instituição do Santíssimo Sacramento, que era muito igual uma Santa Missa. Quando Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, saiu do cenáculo com os 11 apóstolos, já tinha a alma oprimida de aflição e crescente tristeza. Conduziu os 11 por um desvio ao vale de Josafá, dirigindo-se ao Monte das Oliveiras. Ao chegarem ao portão, vi a lua, ainda não inteiramente cheia, levantar-se por cima da montanha. Andando com os apóstolos pelo vale, disse-lhes o Senhor que lá voltaria um dia para julgar o mundo, mas não pobre e sem poder como hoje, e que então muitos com grande medo exclamariam montes, cobrinos. Os discípulos não o compreenderam, pensando como muitas vezes nessa noite, que a fraqueza e o esgotamento os faziam delirar. Ora andavam, ora paravam, conversando com o Mestre. Disse-lhes também Jesus: Vós todos haveis de escandalizar-vos de mim esta noite, pois está escrito: Tirarei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas quando tiver ressuscitado, preceder-vos-ei na Galileia. Os apóstolos estavam ainda cheios de entusiasmo e amor pela recepção do Santíssimo Sacramento e pelas palavras solenes e afetuosas de Jesus. Comprimiam-se-lhe em torno, exprimindo-lhe de vários modos o seu amor e protestando que não o abandonariam nunca. Mas como Jesus continuasse a falar no mesmo sentido, disse-lhe Pedro: E se todos se escandalizarem por vossa causa, eu nunca me escandalizarei. Respondeu-lhe o Senhor: Em verdade te digo, tu mesmo 3 vezes me negarás esta noite, antes do galo cantar. Pedro, porém, não quis conformar-se de modo algum, e disse: Mesmo que tivesse de morrer convosco, não vos havia de negar. Assim falaram também todos os outros. Continuavam andando e parando, alternadamente, e a tristeza de Jesus aumentava cada vez mais. Queriam os apóstolos consolá-lo de modo inteiramente humano, assegurando-lhe que não aconteceria tal. Nesses vãos esforços, cansaram, começaram a duvidar e veio-lhes a tentação. Atravessaram a torrente de Cedron, não pela ponte, sobre a qual Jesus depois foi conduzido preso, mas por outra, porque tinham tomado um desvio. Getsemane, situado no Monte das Oliveiras, para onde se dirigiam, fica a meia hora
certa do cenáculo. Pois do cenáculo à porta que dá para o vale de Josafá, se leva 1/4 de hora dali ao Getsemane outro tanto. Este é o lugar no qual Jesus ensinou algumas vezes aos discípulos. Passando ali a noite com eles nos últimos dias, consta de algumas casas de pousada, abertas e desocupadas, de um largo jardim cercado de sebe, no qual há somente costa de algumas casas de pousada, no qual há somente plantas ornamentais e árvores frutíferas. Os apóstolos e diversas outras pessoas tinham a chave deste jardim, que era um lugar de recreio e de oração. Gente que não tinha jardim próprio fazia às vezes banquetes ali. Havia também caramanchões de folhagem espessa, num dos quais ficaram naquele dia 8 apóstolos e alguns outros discípulos que se lhes juntaram mais tarde. O Horto das Oliveiras é separado do jardim do Getsemane por um caminho e se estende mais para o alto do monte. É aberto, cercado apenas de um aterro e menor do que Getsemane. Um canto cheio de grutas e recantos, em que por toda a parte se vêem oliveiras. Um lado era mais bem tratado. Havia nele 7 assentos, bancos de relva bem cuidados e grutas espaçosas e sombrias. Quem quisesse, podia ali facilmente achar um lugar próprio para oração e meditação. Era a parte mais sem cuidados que Jesus ia rezar. Então, a gente vai ver na descrição do local, né? Então, interessante, né? Tudo isso. Depois as coisas começam a ficar mais pesadas. Mas aqui já começou, né? Porque Jesus estava aqui numa aflição que os apóstolos estavam tentando consolar ele, né? De modo humano. Mas eram vãos esses esforços, né? Porque o que havia de acontecer naquela noite era muito grave, né? Então, mas olha só, mas é isso aí, né? E Jesus fala aqui também da volta dele logo no começo, né? Que o Senhor que lá voltaria um dia para julgar o mundo, mas não pobre e sem poder como hoje, e que então muitos com grande medo exclamariam: montes, cobrinos. Então é isso aí. Gente, muito obrigado por terem assistido, e que fica essa reflexão, né, de tudo isso, né? Eu vou deixar aqui, ó, como hoje é curtinho, assim vocês conseguem tirar um print da tela para ler de novo depois, meditar, tá bom? É isso aí. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. São José, rogai por nós. A paz de Jesus e o amor de Maria.